Bom dia a todas as pessoas. Daremos início à 134ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Informamos que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria da Seclima no YouTube. Como atualização no formato de transmissão, o chat do YouTube ele permanecerá aberto durante toda a reunião. Ao seu encerramento, a equipe da Seclima realizará a verificação de eventuais comentários e contribuições encaminhadas por participantes externos. E o registro de presença deve ser realizado por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Ressaltamos que apenas os participantes que preencherem o formulário terão seus nomes registrados na ata. Então, primeiro, gostaríamos de dar as boas-vindas. Deixa que eu dou. Então tá bom. Então, passo agora a palavra ao secretário Renato Nali. Muito bom dia. Eu queria agradecer a todos a participação nesse Comitê Municipal de Mudança do Clima e Bioeconomia, da Ecoeconomia da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. É muito importante que todos nós tenhamos noção de que o maior perigo que está a ameaçar a humanidade não é a guerra da Ucrânia, não é o Estreito de Hormuz, é a mudança climática, que nós chamávamos de mudança, passamos a chamar de emergência climática. Hoje nós já podemos falar em cataclismo climático. Ontem, por exemplo, nós estivemos em São Sebastião, visitando o local em que, dia 19 de fevereiro de 2023, 64 pessoas perderam a vida, muitas delas crianças, por causa de problemas que nós mesmos geramos, com desmatamento, com a falta de cuidados, com a falta de informação. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência de que cada um de nós pode ser alguém que propague essa consciência ecológica, que vai passar pela análise geológica, hidrológica e de vulnerabilidade social de nossa população, né? Eu queria agradecer a participação das novas instituições que estão agregando a sua expertise, o seu idealismo a esse comitê. O CEMADEM, a Regina Selle e o José Antônio, as formigas do Embaúba, que já estão fazendo um trabalho tão bonito nos nossos céus, criando pequenas florestas. Então, Rafael Ribeiro e a Maria Fernanda estão hoje com a gente. O IFSP, Rafael Alves Scarazzi, a CELIMP, com a Caroline Faceto e a Bianca Diniz, a CMS-Sul e a Defesa Civil, com a Ailton e o Edson Bispo, SMSU, Rogério de Jesus e Marcos Luz, e as novas participações. Estamos tendo representação nova com o Guilherme Izeri e Ricardo Naliati, Rafael Alexandre, a Luísa Debrácio, Lucas Roberto, a Vanessa Padiá, Leila de Souza e Rafaela Marques, Débora Diogo, Eusébio Belli, Maria Rita, e da CEMIL, Marina Balestro e André Schatz. Se tiver alguém que está participando pela primeira vez e não foi citado, por favor, mencione no chat, nós fazemos a menção até o final da reunião. Nós vamos contar com cada um de vocês, e cada um é integrante nato, nós não temos hierarquia nesse comitê. É um comitê de pessoas que acreditam que a questão climática deve merecer uma atenção muito acurada, não é algo que não é a norma, infelizmente, no Brasil, que tem uma história de devastação, uma história de extermínio do maior patrimônio com que nós fomos premiados, a maior biodiversidade do Brasil, maior volume de água doce, né? Gente formidável, mas nem sempre antenada com aquilo que realmente deva merecer os nossos cuidados. Então, eu queria agradecer muito a todos e pedir que se sintam à vontade para fazer sugestões, para sugerir pautas,
para convidar pessoas que possam agregar conhecimento, porque nós estamos à procura de saber cada vez mais como é que nós podemos adaptar esta cidade de quase 13 milhões de pessoas para que ela possa não perder mais vidas. Infelizmente, ainda perdemos vidas em virtude de enchentes, desabamentos, ondas de calor e todos esses fenômenos que não são naturais. É importante que nós frisemos isso. Não são fenômenos naturais, não são desastres naturais, são desastres que nós provocamos com um tratamento errático, equivocado, ignorante da nossa relação com a natureza. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, secretário. Hoje nós trouxemos os comitês que têm trabalhado em parceria com a Seclima, com o Comitê de Mudanças Climáticas, então hoje nós ouviremos aqui alguns desses comitês. Então eu convido para começar, não sei se o Gustavo Rabelo, da Secretaria do Verde, para apresentar o Comitê Gestor de Resíduos Sólidos, já está presente? Estou aqui, Luciana, tudo bem? Então, tudo bom, Gustavo? Então, por favor, se puder começar. Bom dia, gente, tudo bem? Posso compartilhar aqui uma apresentaçãozinha? Uhum. Espera aí, só um minutinho, gente. Vocês estão vendo aqui a tela compartilhada? Já estamos vendo, está. Então, gente, uma apresentação rápida, só para fazer uma contextualização do que é o Comitê Intersecretarial da Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Primeiro, eu sou Gustavo Rabelo, né? Sou analista de políticas públicas da Prefeitura, trabalho na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e sou membro do comitê, né? A Secretaria do Verde é a coordenadora do comitê. A gente vai mostrar aqui qual é a composição, qual é o objetivo, etc. E vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, o CEGIRS, né? É uma instância intersecretarial, deliberativa e consultiva. Ela foi criada para coordenar o planejamento integrado da gestão de resíduos sólidos no município de São Paulo, né? Então, é um comitê interno da prefeitura e é um comitê que tem como função fazer a articulação entre os principais órgãos e entidades que tratam de gestão de resíduos sólidos em São Paulo para fazer um planejamento integrado, né? É um comitê permanente coordenado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Aqui o contexto, né? Por que o CEGIR existe, né? O CEGIR ele surge para preencher um vácuo de coordenação que foi deixado pela extinção da antiga ANLURB, né? A ANLURB era a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, era uma autarquia municipal que foi criada em 2002, implementada, né, depois disso. E, na verdade, a ANLURB ela concentrava não só a gestão dos serviços, né, relacionados à nossa concessão da coleta domiciliar e aos nossos contratos dos serviços de limpeza pública, de varrição, etc., mas ela concentrava o planejamento integrado da política. Isso era uma organização prevista numa lei de 2002, a Lei 13.478, que é a nossa lei que organiza o Sistema Municipal de Limpeza Urbana, né? Criou uma autarquia para isso, né? Não só para prestar os serviços, né? Gerenciar os contratos de prestação de serviço, mas fazer a gestão e o planejamento da política, inclusive relacionado ao nosso plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Hoje, o que a gente tem, né? A gente tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que foi elaborado em 2014, que tem validade até 2033, mas com previsão de, até pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
de revisão a cada 10 anos. A gente está realizando essa revisão agora, a gente vai chegar lá, né? Entre 2020 e 2022, né, aconteceu na prefeitura um processo de extinção dessa autoridade municipal, dessa autarquia, né? Houve uma decisão de governo, a partir de uma percepção de que a gente poderia ter uma melhoria dos serviços, né, a partir de um outro modelo de prestação de serviços, né? Uma lei municipal extinguiu o ANLURB, houve todo um processo de transição entre 2020 e 2022, né? E após a extinção de ANLURB, o que aconteceu foi que os serviços que eram prestados por ANLURB, eles foram redistribuídos para outros órgãos e entidades municipais. Então, só para dar exemplos aqui, o nosso contrato de concessão da coleta domiciliar foi assumido pela SP Regula, né? Os nossos contratos de limpeza pública, varrição, etc., foram assumidos pela Secretaria de Subprefeitura, né? Depois de um tempo, ao longo desse processo de transição, a gestão das cooperativas de reciclagem habilitadas pela prefeitura, né, o fomento dessas cooperativas, acabou sendo assumido pela SMDET, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E o que acontece é que a coordenação de todas essas ações, né, e as respostas da prefeitura a questões, né, relacionadas à gestão de resíduos sólidos, que não eram exatamente questões só de prestação de serviços ou gestão de programas, acabaram ficando um pouco órfãs. E a gente começou a perceber isso a partir, por exemplo, né, a outros aspectos dessa questão, de dificuldades de organizar respostas, por exemplo, a órgãos de controle relacionados à política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Ou relacionada a discussões de temas que não eram temas exatamente de responsabilidade direta da prefeitura, mas que a prefeitura precisa regular, fiscalizar, como, por exemplo, logística reversa, né? A partir dessa percepção, né, a Secretaria de Governo, em 2023, instituiu um grupo de trabalho intersecretarial, colocando todos os principais atores relacionados ao tema na mesa para fazer uma discussão e fazer uma proposta de como pensar uma melhor organização para articular essa política, né? À época, eu participei desse GT, à época por Secretaria de Governo, à época eu estava na Secretaria de Governo, né, na Coordenadoria de Segurança Hídrica, que hoje está em SMU, e a partir desse grupo de trabalho, a gente sugeriu à prefeita a criação de um decreto para criar um comitê intersecretarial, para permanentemente manter esses atores todos na mesa e tomando decisões e produzindo conteúdo e fazendo gestão da política a partir de uma coordenação que é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? Que é o órgão local do Cisnama para questões ambientais, inclusive gestão de resíduos sólidos, quando não existe uma autarquia específica, né, de gestão de resíduos sólidos nos municípios. E foi assim que a gente criou o CEGIRS. Bom, o CEGIRS ele tem como objetivo principal, como eu já disse, né, mas o que está no decreto, né? Coordenar o planejamento integrado das ações do sistema de limpeza urbana do município, zelar por seus deveres, princípios, objetivos e diretrizes nos termos da Lei 13.478 de 2002, né? E aí a gente pode organizar, a partir do que está na nossa regulamentação, né, 3 linhas principais de atribuições. Primeiro, né, coordenar as revisões participativas do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que tem sido nossa, digamos assim, principal atividade nos últimos 1 ano e meio, digamos assim. O monitoramento contínuo de indicadores da política e do sistema de limpeza urbana, ou seja, tem uma questão aí que é de dados e informações, né? Se a política, do ponto de vista da sua execução, está dispersa na prefeitura, digamos assim, isso é natural, porque envolve
expertise e competências específicas das secretarias. Por outro lado, você precisa ter um órgão gestor, digamos assim, de como os dados entram, como os indicadores são acompanhados e como você monitora a política. Elaborar relatórios periódicos previstos em legislação municipal, estadual e federal. Coordenar a integração da educação ambiental relacionada à gestão de resíduos, que é um tema fundamental, né? Vou entrar nele daqui a pouco. Manifestar-se sobre regulamentações da gestão integrada de resíduos sólidos, manifestar-se sobre modelos de concessão e contratação de serviços de limpeza urbana, coordenar a regulamentação, monitoramento e fiscalização da logística reversa, que é outro tema fundamental, apoiar o Comitê Municipal de Segurança Hídrica, que eu acho que também vai participar aqui dessa reunião e vai apresentar na atualização do PMSAI, Plano Municipal de Saneamento Ambiental Integrado, já que a gestão de resíduos sólidos e a limpeza urbana é um dos componentes do saneamento, né? Então, essa revisão do PGIS, ela está sendo feita paralelamente e de forma integrada com a revisão do PMSAI, que está sendo coordenada, né, pela Coordenadoria de Segurança Hídrica de SMU, com o apoio do Comitê Municipal de Segurança Hídrica. São modelos semelhantes, né? O CEGIS, ele é um pouco mais nuclear, digamos assim, ele é um comitê estratégico de gerenciamento interno da prefeitura. O pessoal de COSHISMO vai falar um pouco do Comitê Municipal de Segurança Hídrica. Além disso, divulgação regular de dados e avaliações da política e do sistema de limpeza urbana, coordenação da aplicação de mecanismos de participação e controle social, coordenação de respostas a questionamentos de órgãos de controle que envolvam mais de um órgão, que é uma coisa que acontece com muita frequência, ou seja, a equipe núcleo em SVMA, que dá o apoio administrativo, né, do dia a dia do comitê de resíduos, né, tem essa tarefa quase que diariamente, né, de receber processos relacionados a resíduos sólidos, né, de questionamento de órgãos de controle, mas de questões da sociedade civil, de outros entes públicos que chegam e precisam de respostas múltiplas, né, só que integradas, de vários órgãos. E requisitar dados e informações aos órgãos e entidades municipais. São 6 órgãos e entidades que compõem o CEGIS, né? Como eu já disse, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que coordena o CEGIS, né? E presta, obviamente, infraestrutura e o apoio administrativo. A Seclima, né? A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Secretaria de Governo, né? Pela forte interface da questão de resíduos com o Plano Clima e com a Estratégia Municipal de Mitigação e Adaptação. A ASP Regula, a Agência Reguladora de Serviços do Município, né? Que é quem regula e não só regula, mas faz a gestão das concessões da coleta domiciliar no município. A SMSUB, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, que opera os contratos de limpeza urbana em regime de empreitada, ou seja, que não são exatamente as concessões. Essa divisão que existe na lei e que é bastante conhecida internamente na prefeitura, né? Os serviços indivisíveis de limpeza urbana, que são aqueles que não são os serviços de coleta domiciliar, que são os divisíveis. A SMDET, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que faz a gestão das cooperativas, né, de material reciclável habilitadas pela prefeitura e também tem uma articulação forte com a questão da agenda da economia circular. E o próprio Comitê Municipal de Segurança Hídrica, por meio, né, da Coordenadoria de Segurança Hídrica da SMU, né, que também tem assento no comitê, pela interface com a questão do saneamento básico, né, e articulação com o PMSAI. É um órgão, como eu disse, interno da prefeitura, um órgão de gestão e coordenação, mas sociedade civil, especialistas, membros de outros órgãos e entidades podem ser convidados e participar das reuniões do comitê normalmente, né? Então, ele não tem uma característica muito de conselho, ele não é uma instância de governança
que envolve prefeitura, poder público, sociedade civil e outros atores na sua composição regular. Ele é um órgão de gestão interna que pode se articular, sim, e ter estratégias de se relacionar com a sociedade civil, com membros de outros órgãos especialistas, né? Aqui é só uma telinha para mostrar um pouco da dinâmica, né, prevista, são reuniões mensais, o quórum é sempre de metade dos membros, as decisões por maioria absoluta, com voto de desempate da coordenação. Normalmente as reuniões são presenciais, né, raramente são reuniões virtuais, né, e as entregas de instrumentos são feitas por meio de resoluções do comitê, né? E o comitê pode ter comissões temáticas de caráter temporário ou permanente, né, para tratar de assuntos específicos relacionados a resíduos, né? São 2 anos da instalação da criação do comitê, né? Ele, na verdade, foi criado em janeiro de 2024, depois daquele grupo de trabalho intersecretarial que eu citei, né? Ele começa a funcionar propriamente em maio de 2024, com a designação dos seus primeiros membros por portaria, né? Entre o final de 2024 e 2025, como um marco importante, né? A gente começa a revisão do PGIS, do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Todo o planejamento disso, né? De como fazer, a contratação de uma consultoria parceira, que é a ONU Habitat, o ONU Habitat, né? Todo o planejamento, todo o acompanhamento feito pelo comitê, a partir do comitê, né? O nosso regimento interno foi aprovado em setembro de 2025, né? E só para destacar uma entrega importante, em novembro de 2025, houve a publicação já do diagnóstico do PGIS, né? Vou falar um pouco mais do PGIS daqui a pouco, rapidamente, mas só para definir os marcos, e o dia a dia do comitê, ao longo do período, né, além de acompanhar o andamento da revisão do PGIS, a gente debateu e encaminhou respostas conjuntas a órgãos de controle, dialogou com outros entes públicos e com setores econômicos que, eventualmente, por demanda, a gente recebe, conversa, realizou diversas reuniões com o Ministério Público com relação à atuação da Prefeitura nesse tema, organizou e participou de eventos sobre gestão de resíduos sólidos e debateu temas técnicos que começarão agora a ser objeto de notas técnicas e grupos temáticos, né? Então, quais são as frentes principais nesse momento, né? Finalizar o plano de ação e metas e a versão final do PGIS, né? Do novo PGIS ou do PGIS revisado, que vai agora atualizar o horizonte do plano para 2026, 2046, mais 20 anos, né? A gente está em processo de discussão das versões de metas e ações relacionadas ao plano. Isso deve ser finalizado agora no meio do ano, o plano propriamente dito. E aí a gente vai ter um desafio adicional, que é pensar qual vai ser a nossa estratégia de monitoramento e implementação do PGIS revisado, né? É função do comitê fazer isso, né? A partir da participação de todos os órgãos e entidades que são seus membros. E isso é uma coisa relevante, muitas vezes na prefeitura, enfim, em outros entes públicos, a gente entrega um plano e não pensa um pouco a estratégia de monitoramento desse plano, da implementação dele, né? Então, a ideia é passar do trabalho de revisão para o trabalho de monitoramento a partir de um sistema estruturado de monitoramento do plano, né? A gente também tem um grupo temático sendo criado para integrar as ações de educação ambiental e comunicação social em resíduos sólidos da prefeitura. A gente entende que existe uma realidade hoje que a gente tem ações de educação ambiental nesse tema, a gente tem recursos, né, para fazer isso, na verdade, o que a gente precisa é um pouco integrar as ações. A gente observa que diferentes órgãos e entidades da prefeitura, às vezes, têm estratégias desarticuladas, fazem coisas diferentes a partir de diretrizes diferentes, e aí o comitê precisa assumir, digamos assim, esse trabalho de integração, assim como de integração dos instrumentos de regulação, monitoramento e fiscalização
de resíduos de responsabilidade privada. Está falando de grandes geradores de resíduos, logística reversa, resíduos relacionados a setores que precisam fazer licenciamento ambiental, etc. A gente precisa integrar um pouco a rastreabilidade de tudo isso para a gente não só fazer a nossa parte, poder público, mas regular e fiscalizar corretamente o que é função do setor privado, né? O nosso trabalho de organização e integração de dados e indicadores, que eu já citei, né? É um trabalho relevante também. E as estratégias permanentes nossas de diálogo com a sociedade civil, setores econômicos, outros entes públicos e órgãos de controle, né? E aí, para finalizar, quer dizer, qual é a relação disso com a mudança do clima, né? Com a questão da mudança do clima? São várias, né? Eu acho que o setor de resíduos é um setor importante para a mitigação de emissões, né? Ele responde por aproximadamente, eu não sei se esses dados estão 100% atualizados, mas acho que sim, aproximadamente 8% das emissões municipais, e os nossos aterros sanitários têm uma participação enorme nisso, né? Isso sem falar da frota de transporte, né, dos caminhões que circulam pela cidade relacionados aos serviços de coleta domiciliar e de limpeza urbana, né, que também tem uma participação importante nas emissões, né? A gente tem um potencial, né, de aproveitamento energético nos nossos aterros e em outros pontos do nosso sistema, né? De captura de biogás, biodigestão de orgânico, de recuperação energética de rejeitos, né? Que integram a política de resíduos, a gestão da política, a coordenação da política com as estratégias de mitigação do Plano Clima, né? É, a questão da adaptação e da resiliência, quer dizer, os eventos climáticos extremos afetam diretamente a coleta, os ecopontos, as cooperativas, a disposição final de resíduos e o descarte regular de resíduos, que é um problema sério que a gente tem na cidade, né? Ele tem um papel importante, digamos assim, no que chega no nosso sistema hídrico e contribui digamos assim, para a intensidade dos nossos eventos climáticos extremos, né? Então, a adaptação dos serviços é uma agenda comum nossa e a questão da circularidade, né? Tanto a cadeia de cooperativas de catadores, a logística reversa, a questão da simbiose industrial, compras públicas circulares, são pontes diretas entre políticas de resíduos e agenda de ecoeconomia do município. Então, aqui tem o contato, né, tanto do comitê, segis@prefeitura.sp.gov.br, o meu contato aqui na tela, depois eu compartilho com essa apresentação aqui com o pessoal do comitê. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar com a gente, né? Então, é isso, gente. Uma apresentação rapidinha, né? Espero ter ajudado aí a contextualizar para vocês o que é o Comitê de Gestão de Resíduos da cidade. Obrigada, Gustavo. A gente vai abrir para perguntas depois, no final, tudo bem? Então, eu vou passar agora para o Aloysio Bezerra, na verdade, Aloysio Areias, né? Eu acho que tem um monte de nome, né, Aloysio? Que vai falar sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O Aloysio é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, seu tempo é de 15 minutos. Obrigado, Luciana. Obrigado, secretário. A gente vai começar agora. Eu vou passar para a presidente do conselho, que é o nosso conselho rural. Ela vai dar início, depois eu começo com a apresentação. Bom dia. Obrigado, né, por nos convidar, estarmos participando desse movimento, desse conselho, que é bastante importante para a cidade de São Paulo. E nós aqui fazemos um trabalho relacionado à agricultura. Nós temos a coordenadora de agricultura e uma coordenadora de desenvolvimento de turismo sustentável. E hoje nós estamos aqui como coordenadora de agricultura. Para não se estender muito, eu vou passar a palavra primeiro para o Marco, que ele é nosso diretor aqui, e ele vai falar o que é o programa Safra Mais Rural, que nós trabalhamos aqui, quais as implicações, quais as atividades que nós executamos, todas elas voltadas nessa preservação e proteção do meio ambiente. E depois passa a palavra para o Aloysio, que ele vai falar a formação do nosso conselho e como funciona este conselho.
Olá, pessoal, muito bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado pela disposição de todos e todas. Muito prazer, me chamo Marcos Santana, diretor de agroecologia aqui da Coordenadoria de Agricultura, tá? A Coordenadoria de Agricultura trabalha em três principais eixos, três principais objetivos. Primeiro, visibilização e reconhecimento desse agricultor. Então, nós fazemos o cadastramento dele na plataforma Santa Mais Rural, tá? E também o cadastramento no CIS Rural, que é o ambiente onde ocorrem todas as nossas ações de assistência técnica. E entra no segundo objetivo principal, que é propriamente dita assistência técnica e extensão rural. Temos técnicos, dentre engenheiros agrônomos, biólogos, geógrafos, que prestam esse atendimento personalizado, individual ou coletivo para os agricultores. Hoje temos em torno de 600 agricultores atendidos, dos quase 1.000 mapeados e ativos no nosso sistema de extensão rural. E entramos esse ano mais fortemente no terceiro principal objetivo do programa, que é viabilizar acesso ao mercado consumidor e estimular compras públicas, por exemplo, que é o principal mote, né? Estamos em parceria com o Cesana, fornecendo para os armazéns solidários a partir dos nossos agricultores apoiados pelo programa. Então, esse ano completamos, né, estruturamos os 3 eixos de atuação do programa, e é basicamente isso. Não sei se vocês conhecem o programa, né? Ele acontece na secretaria e ele vem justamente para fazer esse resgate da agricultura dentro da cidade de São Paulo, uma agricultura orgânica, né, de base comunitária, e que as áreas, principalmente dos extremos da cidade, a maior parte do extremo sul, são ocupadas por essas agriculturas, por essas hortas, por essas roças, visando a preservação ambiental e a proteção. Então, para que essas pessoas se fixem no território, para que essa pessoa possa desenvolver essa atividade, a Secretaria tem feito todo esse aporte, né? Um aporte técnico, um aporte de insumos, um aporte de mão de obra, que são os potes, que são fornecidos também, subsidiados pela Secretaria, nesse intuito de que a gente mantenha o homem no campo, que ele tenha um emprego e renda naquela região, e desta forma ele acaba, a gente trabalha com a questão também de alimentação, né, de segurança alimentar, e desta forma ele tem uma geração de emprego e renda, e nós conseguimos ter aquilo que nós precisamos na cidade, que é a manutenção, a preservação das áreas verdes e essa questão do clima e todas as questões aí que envolvem essa preservação. Agora o Luiz vai falar um pouquinho, o Luiz é nosso coordenador de conselho, ele vai falar um pouquinho como funciona o nosso Conselho de Desenvolvimento Rural. Bom dia mais uma vez, pessoal. Eu vou compartilhar agora com vocês a nossa apresentação. Não sei se ela apareceu aí. A gente está vendo já, Luiz. Ah, que bom. Só coloca ela em formato de apresentação, Luiz, ali no copinho. Vai embaixo. Aqui, peraí. Aqui. Isso. Assim? Tá, legal. Isso. Então, pessoal, eu sou o secretário executivo do Conselho, a Solange Dias é a nossa presidente, né? A nossa sigla é essa, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário da cidade de São Paulo. O nosso Conselho, aqui tem a parte institucional, né, que é a Solange Dias, como eu falei, que é a presidente do Conselho, eu sou o secretário executivo. O Conselho está dentro da Coordenadoria de Agricultura, que é o Felipe de Oliveira, né, e do nosso secretário municipal, Rodrigo Goulart. O que é o Conselho? Né? Ele é um órgão colegiado de caráter permanente, natureza consultiva, e a composição é paritária, é sociedade civil, mas mais o poder público, vinculado à SMDET na Coordenadoria de Agricultura. Foi criado pelo Plano Diretor Estratégico da Lei 16.050 de 2014 e foi regulamentado pelo Decreto 57.058 de 2016. Qual é o objetivo do Conselho? Ele tem como propor diretrizes para políticas públicas rurais, ele apoia o desenvolvimento rural sustentável e solidário, ele monitora e acompanha as políticas públicas
e ele fortalece a agricultura no município de São Paulo. Quer falar alguma coisa? Tá. Quais são os principais temas que são abordados dentro do Conselho, né? Agroecologia, segurança alimentar, desenvolvimento rural sustentável, economia verde e assistência técnica e políticas públicas para os nossos agricultores que são atendidos pelo programa Sampa Mais Rural. Qual é a forma de seleção do Conselho, né? O Conselho ele tem 22 membros titulares e 22 membros e 22 suplentes. É paridade, são 11 da sociedade civil e 11 do poder público. São de representações diversas, né? São agricultores da zona sul, leste e norte. É uma agricultura urbana. A gente tem povos indígenas que participam, tanto os povos indígenas lá do Jaraguá como de Parelheiros, eles fazem parte do Conselho. A gente tem ONGs e movimentos sociais que também participam, e secretarias e órgãos públicos da Prefeitura de São Paulo. Entre elas também a gente tem a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que faz parte do Conselho. A composição é por segmento da sociedade civil. Então, a gente tem assembleias públicas, o mandato do Conselho é de 2 anos, com recondução, e o processo ele é democrático participativo. Então, no final agora desse ano, a gente já vai abrir as inscrições, porque em janeiro de 2027, nós vamos ter que renovar o Conselho, fazer nova eleição. A composição do Conselho, né? Aqui eu já falei, né? Tá. O funcionamento, né? As reuniões são mensais, a gente sempre faz na última sexta-feira do mês uma reunião. O formato é híbrido, online e presencial. Então, nós vamos ter... porque assim, a gente pensou, como tem muitos agricultores da zona sul, do extremo, da zona norte e da zona leste, então a gente acabou priorizando fazer a reunião de formato online, mas a gente também colocou aqui 4 reuniões durante o ano, elas vão ter que ser presencial. Então, a próxima reunião desse mês agora, de maio, ela será feita na CAI Leste, que é a Casa de Agricultura Ecológica, né? Nós possuímos 3 CAIs, que é a CAI da Zona Leste, né, que fica lá na Zona Leste. A gente tem a CAI da Zona Norte, que fica dentro da subprefeitura da freguesia Brasilândia. A CAI Sul fica dentro da subprefeitura de Parelheiros, e a CAI Leste ela fica lá no bairro José Bonifácio, que é um espaço público nosso que nós temos lá. As reuniões são abertas ao público, né? Quem quiser participar, a gente sempre coloca o link das reuniões, a gente convida o nosso conselheiro, assim, a gente sempre convida os conselheiros, tá? Mas ele é aberto também a quem quiser participar, e principalmente os agricultores que trabalham com a questão da agroecologia, que trabalham com a questão rural da cidade de São Paulo. Então, elas são todos convidados a participar. As atas, a gente segue o padrão, as atas elas são feitas, depois são aprovadas na próxima reunião, elas são publicadas em diário oficial, depois elas são encaminhadas para o site do nosso conselho. Qual a importância do conselho para a cidade de São Paulo, né? Ela fortalece a agricultura local, também tem a questão da geração de renda, emprego, promove a sustentabilidade, ela integra políticas públicas com os vários planos municipais que a gente tem. Tem o plano rural, né, que a gente faz interlocução com outros planos de outras secretarias, e a agricultura como uma solução urbana. Em relação ao conselho, algumas questões finais aqui que eu quero passar. É um espaço de participação democrática, né? Ela integra governo e sociedade. Eu acho que é fundamental para a questão da sustentabilidade da cidade de São Paulo, que a gente mexe muito com a questão da agroecologia, e o conselho como instrumento de transformação. É um conselho muito participativo, a gente tem várias entidades que participam, além de não pertencerem ao conselho, mas a gente sempre convida órgãos da academia, enfim, da sociedade civil,
E é um órgão realmente de controle social. É muito participativo, a gente recebe muitas demandas, inclusive a Teclima faz parte, tem uma cadeira no nosso conselho, né? E é isso, pessoal. Acho que, em poucas palavras, o nosso conselho ele está aí. Assim, a gente tem, eu deixei aqui o contato do conselho, a nossa página que está lá na internet, quem quiser acompanhar, tem lá a data das reuniões, enfim. Desde já convido todo mundo que quiser participar da nossa reunião desse mês, que será lá na Cailesce, na José Bonifácio, no dia 29, né? Agora eu vou passar a palavra para a Soca. Eu falei mais na questão burocrática, ela pode finalizar com essa questão do nosso conselho. É bem como a Luísa colocou, né, um conselho bastante participativo. Nós estamos aí quase 1.000 agricultores, 1.000 propriedades inscritas, muito mais que isso, mas 1.000 agricultores atendidos, e temos assim uma equipe toda que trabalha com esses agricultores, com o propósito que acho que todos nós já sabemos desde o início, né, que é a preservação e a proteção das áreas verdes, das bases, né, das bordas da cidade. Então, trabalhamos com o conselho, é bem atuante também, todo mundo tem voz, ele é paritário, e estamos aí fazendo um trabalho aqui na região, na preservação e na proteção ambiental da nossa cidade também. É isso, Obrigada. pessoal. Obrigado. Obrigada. Vamos então continuar, e aí depois a gente abre para perguntas, assim como foi com o Gustavo. Então, passo agora para a Mônica de Azevedo Costa Nogara, que vai falar sobre o Comitê Municipal de Segurança Hídrica. A Mônica é da SMU. Isso, bom dia. Compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão me escutando? Sim, se escuta, Mônica. Mônica. Bem. Só colocar a visualização da tela cheia, né? A gente está vendo em tela cheia já. A tela cheia, Mônica. Ah, é? Para mim que não fica. Não entendo por quê. Bem, deixa eu começar então para a gente ser pontual, né? Eu venho aqui falar sobre o Comitê Municipal de Segurança Hídrica, né, que cuida da agenda da segurança hídrica e do saneamento, assim como o SEGIRS é um comitê interno à prefeitura, né? Ele tem principalmente funções de articulação institucional e transversalidade, para a gente conseguir integrar as ações municipais nessa agenda. Então, ela tem deixa eu começar sobre os marcos relevantes para a política municipal de saneamento, né? Que foi, em 2019, a instituição da Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas. Foi feita por meio de uma portaria. Depois, no nível federal, houve a atualização do marco do saneamento em 2020, né? Que veio permitir, em 2023, o município a aderir à URAI, que é uma divisão regional do estado de São Paulo. São Paulo aderiu a essa regionalização proposta pelo governo do estado, que permitiu aí São Paulo entrar no processo de desestatização da prestação de serviços de saneamento. Então, em 2024, São Paulo assina um contrato com a Sabesp, com a nova Sabesp, né? Que adere a esse contrato, que já não é São Paulo e Sabesp, mas é um contrato de São Paulo São Paulo está dentro da URAI, então o que requer uma atenção maior do município, né, na condução desse contrato.
E em 2024, a Coordenadoria de Segurança Hídrica ela vai para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Então, ela é criada em outra secretaria, porque ela ficava antes na Secretaria de Planejamento. Então, o objetivo do Comitê Municipal, ele está voltado para a implantação da Política Municipal de Segurança Hídrica e gestão das águas. Hoje, a principal função do comitê é integrar essas ações relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento Ambiental e, futuramente, a gente vai ser responsável por fazer o relatório sobre segurança hídrica, além do acompanhamento de indicadores, etc. Também, como o SEGIS, nós temos que articular vários tipos de resposta e demandas que vêm para a prefeitura relacionadas aos recursos hídricos. Eu vou passar uma aqui, a estrutura, para vocês irem entendendo aos poucos. Os principais temas da atuação do CMSH é a Política Municipal de Segurança Hídrica, como eu disse, a gestão das águas no município de São Paulo e a integração entre os diferentes órgãos e unidades da administração municipal envolvidos, realização do Plano Municipal de Saneamento básico, que está sendo realizado em paralelo com o PGIRS, né, que é o Plano de Resíduos Sólidos. Nesse momento, também devemos entregar em junho, julho, com apoio da ONU Habitat também. Nós, posteriormente, devemos entregar um relatório de segurança hídrica, que ele é bianual. Temos que fazer monitoramento de indicadores relacionados à política, acompanhar revisões periódicas do Plano Regional de Saneamento Básico Estadual, né? E acompanhar os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto no município de São Paulo. Estão relacionados ao contrato com a Sabesp. Bem, o CMSH é um pouco maior que o SEGIS, né? Ele tem sempre dois representantes de cada órgão, entidade municipal. Ele tem a SMU como coordenação, né? A SGM, a CEPLAN, Planejamento, a CECLIMA, a Secretaria do Verde, CIURB, SEAB Mananciais, SMSUB, SMT, SMS, a PGM, a SP Regula, por conta dos resíduos sólidos, e a SP Urbanismo, que é a empresa de planejamento. A composição. As reuniões são mais espaçadas, são a cada 2 meses, né? Claro que sempre é possível que se marquem reuniões extraordinárias. Também são reuniões presenciais, em geral, se faz uma roda grande de debate. E o CMSH também tem essa possibilidade de convidar representantes especialistas para contribuir, mas não é uma instância de participação social, é muito mais de alinhamento intersecretarial e de atuação municipal do que de atuação da sociedade civil. Mas é claro que qualquer demanda de participação, ela pode ser avaliada e etc. O formato, funcionamento, a gente tem atuado também por meio de um grupo de trabalho intersecretarial, que a gente chama de GTI, que ele atua em temas específicos e demandas mais técnicas que precisam ser resolvidas com certa brevidade, e temas, por exemplo, como a avaliação da expansão de áreas de atendimento, áreas atendíveis, né, pelo sistema de saneamento, que foi uma demanda da Sabesp, por conta do contrato de ampliação do serviço. Então, as áreas técnicas envolvidas, principalmente SEAB, CIURB, o Verde e Mananciais,
precisaram se debruçar sobre essas áreas. A gente organiza o material, tenta articular o máximo possível as secretarias para elas entenderem em determinados territórios como que está sendo a atuação das várias secretarias, né? SMSUB também, claro, né? O grupo de trabalho intersecretarial, então, ele desenvolve esses estudos especializados, né, vinculados ao comitê e deve responder a eventuais demandas direcionadas a essa agenda. A gente ainda também está em processo de mapear esses fluxos de trabalho e também informar todas as secretarias. Então, esse momento aqui de apresentar o comitê é super importante para a gente tornar o comitê público e mais de conhecimento de toda a prefeitura internamente, né? Para a gente conseguir captar essas demandas também e conseguir organizar as respostas de forma articulada. A defesa civil também, né? Super importante. A gente dá suporte aos processos de revisão participativa do Plano Municipal de Saneamento. Então, assim como o CEGIS, esse tem sido o trabalho principal, pelo menos da equipe envolvida no comitê nos últimos ano e meio aí, além das demandas de procedência da Sabesp, né, contratuais, especialmente vinculadas à universalização dos atendimentos de água e de esgoto. E nós estamos também produzindo algumas notas técnicas relativas a propostas de alteração de sistemas de medição de qualidade de serviços e outras que venham a ser solicitadas ou que sejam demandas também, muitas da Sabesp, e que precisam de uma reflexão coletiva da própria prefeitura. O funcionamento, o calendário é a cada 2 meses, as reuniões, né? Então, esse ano a gente já teve 2 reuniões. Aqui eu deixo o calendário das próximas reuniões também, para quem quiser participar. Todas as reuniões também são publicadas no Diário Oficial, e tem um site aqui que eu coloquei no final para quem quiser acessar as atas de reunião e estar a par do que está sendo debatido. E em relação à agenda de mudanças climáticas e ao plano municipal, né, que está sendo elaborado, a gente já rolou aqui os principais objetivos do plano, que tem muita relação com a agenda de mudanças climáticas. Assim, impossível não pensar as coisas dessa forma articulada. Nossos objetivos são criar um sistema de planejamento e monitoramento integrado e avaliação da política municipal de segurança hídrica e gestão das águas, universalizar o acesso contínuo e seguro à água potável, em qualidade e quantidade adequadas, em foco na resiliência hídrica, universalizar o acesso a banheiros e ao sistema de esgotamento sanitário, com foco na melhoria da saúde pública, proteção ambiental, no fortalecimento da resiliência frente à mudança climática. Nesse sentido, a gente também está incorporando questões do Plano Clima, né, trazendo a especificidade do saneamento para o PMSAI, mas sempre tentando articular, né, preservar, proteger e recuperar a qualidade dos corpos hídricos e ecossistemas associados com base na gestão sustentável dos recursos hídricos, qualificar o sistema de drenagem urbana e manejo de águas fluviais, com soluções baseadas em na infraestrutura cinza e verde, visando a redução de riscos à melhoria das condições ambientais, universalizar o acesso a serviços de manejo de resíduos sólidos, incentivando a redução, reutilização e reciclagem, fortalecer a economia circular e a recuperação dos recursos nas cadeias de saneamento básico e promover a mitigação das emissões e adaptação climática no saneamento ambiental integrado. Então, assim, as mudanças climáticas deixam mais aguda também as respostas, né, e a necessidade de respostas municipais a todo o desafio ambiental e do saneamento também aumenta.
E eu acho que é essencial que os comitês trabalhem de forma integrada e sabendo o que um e o outro estão trabalhando. Então, queria agradecer o convite, né, me colocar à disposição também. Também, como Gustavo, sou membro da carreira de analista de políticas públicas, gestão governamental. Estou atuando lá em SMU desde o ano passado e estou aqui à disposição para qualquer dúvida, que está o link também para o comitê. E é isso, gente. Obrigada, Mônica. Não sei se deu para ouvir, se abriu o microfone depois, mas obrigada. A gente participa também, Seclima também participa desse comitê e parabéns aí pelo trabalho. Vou passar agora para a Ludmila Morim, aqui da Seclima, para falar sobre a interface dos comitês com a implementação do PANClima e da Política Municipal de Mudanças do Clima. Vou apresentar a tela daqui rapidinho. Bom dia, pessoal. Basicamente, o objetivo dessa reunião de hoje é a gente dar uma breve explanação e uma relação geral para a governança da ação climática no município, trazendo esses outros comitês e conselhos. Então, a gente vai só fazer uma breve juntadão aqui de tudo que foi apresentado, um resumo, para entender um pouco dessa interface, realmente apresentando os pontos que cada um apresentou aqui hoje e ligando com a governança de ação climática mesmo. Então, só deixa eu diminuir isso aqui para a gente conseguir enxergar melhor a apresentação. Todos estão vendo a apresentação, né? Tá. Então, de primeiro aqui, deixa eu só... Esse primeiro slide, a gente então faz esse grande resumo sobre a governança para a ação climática. Então, uma rede completa de intersetorial com esses planos e também esses comitês. E a base de tudo dessa governança de ação climática é a nossa Política Municipal de Mudança do Clima, que foi criada em 2009. E o instrumento de implementação hoje estratégico é o Plano Municipal de Ação Climática, né, com esse período de duração de 2020 a 2050. E além da gente ter hoje esse instrumento de implementação, que é o PANClima, a gente também tem os comitês responsáveis por acompanhar não só as ações do PANClima, mas também outras ações que estão relacionadas à implementação da política em si. Então, a própria política, em 2009, já tinha previsto a criação desse comitê, que a gente está aqui hoje se reunindo, e também do Confrota, que é o comitê gestor de acompanhamento de substituição da frota por alternativas mais limpas, acompanhando aí toda a substituição da frota na cidade de São Paulo, dos ônibus e também outros tipos de frota. E aí, como é que funciona essa interlocução? A gente necessita desse apoio tanto dos planos setoriais, que envolvem tanto o plano de saneamento ambiental, o plano de gestão de resíduos sólidos, o plano rural e os demais diversos planos da cidade, plano de mobilidade, plano de mobilidade e outros. E aí aqui a gente colocou também a relação com esses comitês que são responsáveis por acompanhar essas ações e esses planos que ajudam na implementação do PANClima. E aí a gente colocou como exemplo aqui os que foram apresentados hoje, o Comitê de Segurança Hídrica, a Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos e o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, apresentado aí pelo pessoal da SMDET também. E qual que é a relação? Só resumindo tudo que foi apresentado, muito bem apresentado pelos três, né, desses comitês. Então, todos têm essa interface com mitigação e adaptação. A gente colocou alguns rápidos exemplos aqui para representar essa interface. Então, o Comitê de Segurança Hídrica, como a Mônica apresentou agora, tem a questão, não só tudo que ela apresentou que foi bem relevante, mas os outros pontos também, mas tem a gestão de emissão dos efluentes líquidos, principalmente com a emissão de metano, pensando ali no reaproveitamento desse metano, mas também no tratamento, na questão do abastecimento.
como um todo, em como a gente reduz essa emissão pela parte de efluentes gerados na cidade. E a adaptação a partir da gestão de riscos, não só por eventos extremos de chuvas, para alagamentos e inundações, mas também pensando na questão da escassez hídrica, né, pensando no cenário oposto de chuvas extremas aí também. O CEGIS, então, como o Gustavo apresentou, né, a gente tem esses 8% que é emitido na cidade de resíduos, e dentro deles 66%, se não me engano, se eu estou lembrando o dado correto que o Gustavo apresentou, são dos aterros. E tem a questão aí da promoção da economia circular, justamente para evitar essa geração, essa produção excessiva de produtos e garantir que existe uma maior circularidade e uma menor geração, uma menor produção e, consequentemente, uma menor emissão de gases de efeito estufa para ser tratado principalmente nesses aterros, né? Adaptação à promoção de atividades econômicas mais sustentáveis a partir dos empregadores envolvidos nesse meio, então, por meio da reciclagem, reaproveitamento e também outros tipos de atividades, mas também ali pensando no que o Gustavo falou, da adaptação da infraestrutura envolvida para tratamento dos resíduos sólidos que são impactados pela mudança do clima na cidade também. Por último, o Conselho Rural tem essa forte frente de fortalecer a produção local sustentável, o que está muito ligado principalmente com o nosso principal emissor da cidade, que é transporte. E a partir do momento que tem esse fomento da produção local sustentável, a gente tem uma menor logística de transporte de outros lugares do Brasil. Então, a gente tem esse maior consumo local mesmo e fica menos dependente desse transporte vindo de fora para chegar a uma alimentação, e que também é uma alimentação saudável, mais saudável aqui produzida na cidade. E aí, por último, a adaptação também, que é essa frente, né? Esse contexto, conseguir se adaptar e estar preparado para os eventos extremos na cidade e continuar produzindo, mas também a promoção dessas atividades econômicas mais sustentáveis, que envolvem os mais ou menos 1.000 agricultores, que eu acho que a Solange e o Aloysio apresentaram aí, e hortas e compostagem. Foi só escrito errado aqui, mas isso bem. Aí, só para a gente fazer também uma breve apresentação de outros comitês e conselhos que também existem vários, a Luciana, eu tenho certeza que ela está olhando aqui, lembrando dos diversos grupos técnicos que tem, mas a gente só pontuou alguns para a gente trazer aqui para a reunião. Então, o Confrota, que, como eu falei, foi previsto junto com o Comitê de Mudança do Clima, lá na Política Municipal, em 2009. O Plano Preventivo de Chuvas, que é voltado para essa gestão intersecretarial para a operação de atividades durante os eventos extremos de chuva. E a Operação Integrada em Defesa das Águas, que é a fiscalização de ocupações irregulares nas áreas de mananciais. Também tem um grupo envolvido para a operação da OIDA. E aí, rápido, né, um apanhado aqui dessa complexidade dessa rede envolvida. A gente sabe que cada uma dessas outras, dessas frentes que a gente conectou com a Política Municipal de Mudança do Clima, o PANClima e o Comitê, cada uma delas também tem a sua complexidade em si, como a gente viu pela apresentação dos comitês. Então, o próprio Conselho Rural tem essa quantidade de membros envolvidos, né? Paritário também tem a questão da sociedade civil. Então, a gente vê que cada um das frentes são complexas em si. Mas a gente conectou como o PANClima e a Política Municipal de Mudança do Clima é uma frente muito transversal, que trata de todos esses assuntos. A gente nem colocou todos aqui, mas é só para mostrar em como eles se redistribuem entre todas as frentes setoriais da cidade. Então, de resíduos aí, com o PGIS, o CEGIS, que foi apresentado, com o PMSAI e o Comitê de Segurança Hídrica. Aqui a gente colocou COST sem querer, mas era para ser SMCH. Transporte com o Plano Municipal de Mobilidade, com frota, chuvas com PPCV e também outras frentes, ondas de calor com um GT de calor extremo, e ali a parte de habitação. Deixa eu ver. Peraí que travou aqui, gente.
Bom, dessa parte de interface com os comitês era isso, e depois a gente apresenta essa... Pode seguir. Ah, não, então agora a gente outro vai abrir. assunto. Tá bom. Então, agora vou abrir aí para perguntas, né? Tanto para o Comitê de Resíduos Sólidos, quanto o Comitê Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, Segurança Hídrica e também para nós aqui da Seclima, com essa interface aí de todos os comitês. Então, está aberto. Quem quiser perguntar, por favor, levanta a mãozinha. Acho que enquanto eu também estou na mão, eu vou perguntar para a Mônica e para o Gustavo, que já tem duas perguntas aqui no chat. Então, a Débora pergunta, não sei se a Débora quer abrir o microfone e falar, eu posso ler, Débora? Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, eu adiantei porque quando eu vi a apresentação da Mônica, eu já vi que tinha relação com a questão das nascentes, e nós temos, Mônica, prazer em conhecê-la, bem-vinda ao comitê, né, a todos. E é importante ressaltar que a questão das nascentes ela está prevista tanto no Plano Clima quanto no Plano Pavel, né, no município Verde Azul, e nós temos essa incumbência de tanto mapear como identificar e promover ou a qualificação, a recuperação, né, ou até ações de educação ambiental, né, com relação à importância das nascentes. Então, é algo que nós temos buscado sempre parcerias, né, e setores afins para conseguirmos, porque nós sabemos que é bem importante para todos esses planos. Então, se você pudesse especificar, se tem alguma questão mais específica com relação às nascentes, por favor. Já falo, gente, ou vamos fazer todas as perguntas? Pode falar, Mônica. Deu uma travadinha aqui. Tá bom. Então, o que eu ia falar, que é super relevante mesmo, é a relação entre saneamento e a própria política de habitação, né? E que, inclusive, tem muita relação com essa política de proteção de nascentes, áreas de proteção permanente, né? Beiras de córregos, rios e sei lá, própria construção de parques lineares, estruturas verde e azul, né? A gente lá no CMSH tenta fazer a articulação dessa atuação entre os órgãos. Então, a gente está, sim, ciente do Plano Pavel, do Proclima, e tentando disseminar esse tipo de cultura, mas a gente também tem o outro lado de atuar buscando fazer o atendimento social, a questão da gente interferir nessas áreas também tem um impacto, às vezes, de remoções e de atendimento habitacional, que precisa sempre ser visto em conjunto, né? Por isso que o Verde é super bem-vindo no Conselho e está sempre presente também para trazer essas questões. A própria equipe nossa de COSH está tentando se articular mais, inclusive com o Verde, para atuar no Comitê do Alto Tietê, também em relação à segurança hídrica. E se vocês acharem que é plausível, a gente atuar também no Comitê do Plano Pavel, né? Alguma coisa de aproximação, a gente está super aberto e a esse diálogo, tá bom? Mas é isso, em relação às nascentes, a gente está retomando o programa Córrego Limpo, né, que é um programa que era feito em parceria com a Sabesp e super relevante, inclusive, para esse tema, né, dos rios, de limpeza dos córregos e de manutenção dessa limpeza a médio e longo prazo com ações de gestão territorial. Então, o que eu posso dizer para a Débora é isso, que a gente está retomando algumas agendas, inclusive com essa preocupação de recuperação dos corpos d'água, né? Não necessariamente nascentes. Se houver alguma atenção específica nascentes que a gente não esteja dando,
seria legal vocês trazerem para nós. Obrigada, Obrigada. Mônica. Débora, quer fazer a pergunta para o Gustavo? Então, aproveitando para conhecê-lo também, que eu não conhecia ainda, apesar de sermos da mesma secretaria, Gustavo, bom dia. E, assim, são várias questões, né? Eu sou da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas, da Secretaria do Verde, e, assim, nós já havíamos colocado, né, no Plano de Ação Climática essa questão dos resíduos, né, da gestão dos resíduos, tanto sólidos quanto os efluentes, né, e as emissões. Mas, assim, são várias perguntas, mas, assim, uma que me preocupa bastante, que eu sei que é algo que ainda nós temos bastante a avançar, é o percentual, né, o aumento da capacidade de reciclagem, né, desse percentual de reciclagem, tanto com relação à coleta domiciliar, como com relação aos grandes geradores, né? Se tem alguma novidade, se tem alguma frente, estratégia, por gentileza. Obrigada. Olá, Débora, prazer, tudo bem? Eu cheguei há pouco tempo, né? Eu estou na secretaria desde novembro, acho que é por isso que a gente não se conhece ainda. Tem, na verdade, quer dizer, é, o, a revisão do PGIS, do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Ela é um pouco digamos assim, o canal para empacotar o planejamento de todas essas questões que você está levantando, né? E ter um plano realmente concreto, monitorável, de curto, médio e longo prazo, tanto para aumentar significativamente a recuperação e a valorização dos nossos resíduos, né? E aí, na frente da reciclagem de resíduos secos, na frente do tratamento biológico dos resíduos orgânicos, na frente do aproveitamento energético do rejeito que não pode ser resolvido ou não há capacidade de escala para ser resolvido pelas estratégias anteriores, né? E dentro de alguns instrumentos no plano, mas no dia a dia do comitê, né? Nas conversas, no diálogo, na gestão que a gente vem fazendo interna, tentar melhorar um pouco do ponto de vista da responsabilidade privada, ou seja, dos grandes geradores, da logística reversa, etc., a gente ter primeiro uma rastreabilidade melhor, né, um conhecimento melhor sobre essa geração, né, essa geração que não entra no sistema público. O que acontece? É claro que a gente não tem um sistema de dados e informações perfeito, né, daquilo que entra e é gerenciado pelo sistema público, ou seja, daquilo que a gente coleta de resíduo, seja na nossa coleta domiciliar, seja no resíduo gerado pelos nossos serviços públicos, né? Ela não é perfeita, mas ela existe e é boa, digamos assim. A gente tem uma rastreabilidade razoável do volume de resíduos e da tipologia de resíduos que entra no nosso sistema. Mas a gente ainda tem um conhecimento muito parcial, digamos assim, muito deficiente, né, sobre o universo da geração dos resíduos, digamos assim, de responsabilidade privada, ou seja, aquilo que não entra no nosso gerenciamento direto. Então, a gente está com alguns projetos aí, e acho que um deles, um dos mais importantes, né, é integrar esses sistemas de dados e construir instrumentos para, primeiro, melhorar a rastreabilidade do que acontece fora do nosso controle. Para aí sim a gente conseguir, digamos assim, com instrumentos de fiscalização, monitoramento, estímulo, tentar controlar o que acontece fora e estimular que também o resíduo do gerador privado, né, do gerador que, por lei, precisa resolver o gerenciamento do seu próprio resíduo, né, tenha um grau um pouco mais razoável de recuperação também, né? E para que ele cumpra as suas obrigações, evidentemente. Então, isso está totalmente na nossa agenda, né? Tanto essa primeira questão que você colocou e você exemplificou com o aumento da reciclagem, né? E aí tem que ser mais do que isso, é o aumento da reciclagem direta e aumento de outras estratégias de recuperação e valorização de resíduos para diminuir, né? Assim,
e isso é urgente, é absolutamente urgente, né? Diminuir significativamente o que vai para os nossos aterros sanitários, né? Além, é claro, de todas as outras vantagens relacionadas a esse assunto. A realidade é que, mesmo nesse universo de resíduos que é gerenciado dentro do sistema público, né, é um universo, assim, Acho que o Gustavo travou. Bom, vamos continuar até que ele resolva. Então, Olímpio, por favor, faça seus comentários. Eu queria saber se tem alguém na minha frente. Não. O Gustavo já, pessoal, Gustavo travou? voltou. já voltou. Gustavo, quer encerrar? Só para... Tá, vou encerrar. Eu não sei onde travou, mas só para dar o destaque de que a gente está falando de um universo de resíduos assim, muito significativo, né? Entre 5 e 6 milhões de toneladas por ano, e a gente precisa de uma série de estratégias complementares para ter uma recuperação adequada desses resíduos num nível que hoje a gente não tem. Hoje a gente manda mais de 95% disso para aterro. E aí o desafio é, no curto, médio e longo prazo, reduzir isso drasticamente. Obrigada. Olímpio? Eu queria também fazer uma pergunta para o Gustavo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu sou do Confrota também, representante pela Associação Nacional de Transporte Público. E também participo deste comitê, né? Então, eu queria saber de você especificamente sobre a questão da mobilidade urbana sustentável, né? Nós temos dois pilares aqui hoje, né? Disponíveis aí para reduzir as emissões de CO2 fóssil, que um deles é o ônibus elétrico e o outro é o ônibus movido a biometano. Não só o ônibus, né? Também os caminhões de lixo e, eventualmente, outros nichos de transporte, né, que estão incluídos na Lei 16.802, que seria o transporte de fretamento, transporte escolar, que tem uma vocação para usar biometano, né? E, então, nós temos uma oportunidade muito grande de aumentar os benefícios que a lei pode trazer para nós, adotando o biometano para essas frotas que ainda não foram objeto de um plano efetivo de redução de emissões, né? Então, eu queria saber de você como é que vocês podem contribuir com com um programa, com um projeto, com um compromisso, né, do poder público de incentivar ou mesmo coordenar a construção de usinas de produção de biometano nos aterros sanitários de São Paulo, para que facilite, né, essa adoção do biometano por essas frotas que ainda não têm acesso a esse combustível, né? Olá, Olímpio. Bom dia, Opa! tudo bem? Então, eu acho que é totalmente viável essa conversa ser feita, inclusive por quê? Porque essa linha de atuação, a linha de atuação já prevista, por exemplo, no Plan Clima, que vai estar trabalhada no PGIS, inclusive os próprios contratos de concessão, né, de coleta, que fazem o gerenciamento dos aterros municipais, já tem previsão de investimento para isso, né, para a produção de biometano a partir do que é gerado, quer dizer, do potencial dos aterros, né? Eu acho que o interessante que você está falando é, de repente, fazer um diálogo para pensar capacidades, pensar viabilidade de gestão, digamos assim, de uma capacidade para integrar essa estratégia com
digamos assim, vários serviços, contratos e tipologias, digamos assim, de, é, de frotas, né? Para que isso seja utilizado numa escala que seja interessante e tenha um bom impacto do ponto de vista de mitigação. Eu acho que é uma agenda que pode ser levada para o comitê, né? Para a gente entender um pouco o que já está previsto, se existe potencial de avanço dentro do que está previsto, se existe potencial de articulação não só com o uso disso, né, no transporte específico que se aplica aos contratos de concessão, ou seja, os caminhões de coleta, mas dá para ampliar para outras tipologias. Acho que esse é um diálogo totalmente possível. Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Eu queria agradecer muito o Gustavo, a Mônica e o pessoal do Conselho Rural. Obrigada aí pela participação de vocês. Então, só dando prosseguimento, você quer pôr a outra tela, Lúdia? Acho que só perguntar. Pode. Eu acho que só para fechar essa parte dos comitês, se der para a gente fazer um breve, rápido relato de cada um dos conselhos e comitês aqui, só quais são as maiores dificuldades e desafios que cada um dos conselhos e comitês encontram hoje na própria gestão do comitê em si. Então, desde da parte de gestão de titular, suplente, até a questão de operação do funcionamento mesmo do comitê, se existe hoje um principal desafio, principalmente o pessoal, né, do Conselho Rural, que tem a questão participativa, então a gente sabe que acaba encarando alguns desafios em relação à parte de conseguir contemplar todos os membros, todas as pessoas que podem estar participando dentro desse conselho. Então, acho que só para finalizar essa parte e a gente finalizar, de saber esse principal desafio hoje que cada um tem, pode ser bem rápido mesmo, só para a gente ter uma breve noção. Quer começar, a Luísa? Nós aqui do Conselho Rural, nós fizemos uma reorganização há pouco tempo, né? E fizemos também uma eleição há algum tempo. Se nós não temos assim desafios, o pessoal participa, como a reunião é online, então ela é bastante participativa e nós intercalamos, né, reuniões em alguns locais, por exemplo, nas CAIs, né? Porque nós vamos para a CAI Sul, fazemos uma reunião na CAI Sul, depois daí 2 meses nós fizemos uma reunião na CAI Leste, para poder que aquelas pessoas possam participar e para facilitar também. Mas nós disponibilizamos transporte, disponibilizamos alimentação para que essas pessoas possam estar presentes. Claro que nós fazemos umas reuniões, tem as demandas, nós fizemos uma reestruturação na secretaria, né? Houve uma troca na secretaria do próprio coordenador, hoje quem responde pela coordenadoria de agricultura é o Felipe de Oliveira. O Felipe de Oliveira, ele era verde, né? Então ele é da Secretaria do Verde, ele tem bastante contato nessa questão organizacional do município. E está falando bem, porque o pessoal tem participado, nós fazemos as reuniões, apresentamos toda a equipe nova, nós estruturamos a equipe também por segmentos, de acordo com essas CAIs. Tem diretor, tem um diretor para as CAIs, tem, né, algumas diretorias, nós estruturamos, a gente depois pode até passar essa nova estrutura e apresentamos para o conselho. Então, assim, foi uma coisa bastante transparente, uma coisa bastante participativa, que eles puderam falar, que eles puderam dar opiniões, né? Então, tem uma liberdade de fala, tem uma liberdade de participação. Está fluindo muito bem. Nós temos, assim, claro que, por exemplo, tem algumas dificuldades. Olha, eu não estou recebendo, a pessoa, o meu técnico não está comparecendo, nós temos os técnicos dos territórios, né? Aí nós temos um diretor que ele acompanha, então ele vai, além de ter o diretor, ele tem esses três técnicos, eles têm essa gestão das CAIs, né? E tem os técnicos das propriedades, cada propriedade tem um técnico que responde. Então são feitas reuniões, a gente tem feito reuniões aí quinzenais, e quando tem, por exemplo, na nossa reunião, a pessoa, não, eu estou com problema porque eu estou com a questão de escoamento. Então, aí o próprio diretor foi lá essa semana,
viu como que tinha que fazer, então nós estamos fazendo uma coisa bem atuante, bem próxima dos agricultores. Nós tínhamos uma dificuldade grande, que era a questão da comercialização, né? O pessoal estava produzindo e tinha uma dificuldade de escoar essa produção. Nós fizemos essa parceria com os armazéns solidários, Cesana. A princípio deu um problema na questão das entregas, dos carros, aí agora a gente conseguiu entrar num acordo, a questão das notas, todo mundo tem nota fiscal, todo mundo, né, foi atendido. A Desampa tem contribuído bastante para isso também. Então, hoje nós estamos aí com em torno de 10 agricultores fornecendo para o mercado de Cesana, para Cesana, no mercado de M-Boi. Outros mercados mais distantes, é complicada a logística, porque são verduras, são bens perecíveis, né, acaba chegando numa qualidade, prejudica a qualidade do produto. Então, eles estão fazendo compras externas, como sempre foi feito por Cesana. Nós estamos nesse armazém e agora nós estamos aí, né, na perspectiva de mais 2 armazéns que estão sendo construídos na Zona Sul, que é Grajaú. Ali na região do Grajaú são 2 armazéns, né? No conjunto habitacional que vai ser inaugurado e um outro ali perto do circo, na frente do Circo Escola, do Grajaú. Então, bem próximo da comunidade, né? Tem o pessoal que realmente tem necessidades, que é o pessoal que tem o cartão do CadÚnico. E os agricultores também estão nessas localidades. Então, fica bem fácil essa questão de logística, de entrega e de transporte. Então, a gente está trabalhando, está acontecendo. Nós reformulamos algumas coisas com relação aos técnicos, reestruturamos a divisão, né, de trabalho também, cada técnico tem um grupo de atendidos. Trocamos algumas coisas nas CAIs também, a gestão das CAIs foram trocadas, então tem um pessoal que é da área, e alguns deles são do próprio território, então conhece as dificuldades do território. Então tem funcionado bem, o Conselho para trabalhar, essas últimas reuniões que nós fizemos, não tivemos, né, dificuldades, ao contrário, o pessoal está feliz. Claro que, conforme você vai fazendo, você tem, por exemplo, nós temos o problema dos potes, que a gerenciadora tinha dificuldade, não estava tendo uma coordenação adequada, então a gente sempre está correndo atrás disso, a questão das folhas de presença, a questão de que muitos potes são os próprios agricultores ou pessoas da família de agricultores, então a gente tem que fazer uma fiscalização que essas pessoas realmente estão trabalhando ali, estão produzindo, mas aí nós estamos prosperando, né? Não estamos assim 100% não estamos, nós não sabemos nem todas as pessoas que produzem, elas estão comercializando, né? Alguns comercializam próximo de casa, comercializam numa escola, ou num sacolão, mas a gente precisa ter uma coisa um pouco mais, eu acho que mais pública, né? A gente precisa ter essa circulação de mercadoria para os mercados, sim, do município, uma coisa assim de um volume maior. Nós estamos trabalhando. Está uma estruturação bem interessante agora. Nós estamos com bastante liberdade de trabalho e bastante inovação também nesse trabalho, né? Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente tem acompanhado de perto. Passar agora para a Mônica. Eu só peço para ser breve, porque a gente ainda tem outras coisas para passar, então eu pedi para a Mônica e para o Gustavo ser o mais breve possível. Gente, os desafios acho que são bem comuns a várias pastas, etc. Que a gente é uma coordenadoria muito nova, muito pequena ainda, em estruturação, dentro do quadro da secretaria. Nós temos desafios temáticos, né, de integração de temas e de interesses na agenda do saneamento, que envolve habitação, meio ambiente, infraestruturas, a cultura de infraestruturas muito cinzas, quando a gente precisa ir esverdeando os projetos e a visão também. Então, tem as culturas de cada carreira, né? Tem essa necessidade de integração. E a fragmentação institucional, mas é por conta do tema, ele é abordado por muitas pastas. Então, a gente tem mas sempre a gente vai ter essa questão, né? O saneamento é um tema muito transversal, então a gente tem esse desafio gigantesco.
e como ele fica historicamente contratado pela Sabesp, a prefeitura também precisa se realinhar agora com esse novo arranjo, com esse novo desafio de universalização, que é muito maior, né? Então, sendo super rápida aqui, acho que estou falando coisas que todo mundo já sabe, mas importantes, né, para a gente reforçar. Obrigada, Mônica. Gustavo? Não, rapidamente, acho que todo mundo já apontou os principais desafios. Assim, acho que para esse tipo de comitê mais executivo, né, interno da prefeitura, e que tem um perfil de participantes, inclusive, que é de tomada de decisão, de validação, eu acho que o principal desafio é você ter uma estrutura técnico-administrativa sólida de apoio a esse comitê, né, ou a esses comitês, para fazer o trabalho do dia a dia, o trabalho de produção técnica, de articulação, para chegar ao comitê executivo com conteúdo suficiente para você tomar as decisões adequadas. Acho que esse, hoje em dia, é o principal desafio, ao lado das questões que foram colocadas por todos, né? A complexidade das pautas, a necessidade de participação de todo mundo, diferentes interesses, enfim, os desafios estão por aí. Obrigada, Gustavo. Então, só passando aqui as próximas reuniões, né? Então, a próxima vai ser dia 27 de maio, é isso mesmo? 27 de maio, online. A pauta vai ser calor extremo como risco climático, a proposta do Oásis Urbano, né? Urbanos, a professora Denise Duarte e a Luísa Munhoz vão participar e falar um pouquinho sobre isso, e a aprovação das atas de maio e abril. Essa é a próxima reunião, a reunião seguinte, dia 30 de junho, vai ser presencial aqui na prefeitura, e vai ser a apresentação do relatório anual de acompanhamento do PANClima, mais o plano atualizado. Essa é muito importante que todos estejam presentes. Só um adendo aqui, a gente até colocou, né, um asterisco aqui, para falar que geralmente nossas reuniões acontecem na última quarta-feira do mês, mas com exceção desse dia hoje, que a gente está fazendo hoje em maio, né, que é a primeira quarta-feira de maio, e que essa de 30 de junho vai acontecer numa terça também, por conta da agenda do secretário, para ele poder estar presente também. Então, só para ter essa atenção, que geralmente é na quarta, então as pessoas podem não estar esperando que vai ser numa terça. Aí nós encaminhamos para vocês o regimento, né, o novo regimento do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeconomia. Queria saber se alguém tem alguma consideração ou se podemos considerar aprovado. Nenhuma consideração, então está aprovado o regimento do comitê. Pode falar. Não, esse, por fim, é só frisando mesmo, para quem também é membro aqui do comitê e do reporte de dados do relatório anual do PANClima, a gente está frisando, então, o prazo final para reporte. A gente fez reunião explicando, também mandou tutorial por e-mail, e o nome dos membros responsáveis estão nesse processo aí. Então, é só para a gente fortalecer isso, que para a gente apresentar esse relatório em junho, a gente precisa, então, desse reporte de dados por todos que fazem parte aí do relatório do PANClima. E aí, queria só novamente repetir aqui as novas instituições e as novas representações. E como a gente está aí no processo de formalização e adequação do decreto de nomeação, se ainda tiver alguma alteração, por favor, nos encaminhe com urgência, que ainda dá tempo de mexer. Então, as novas instituições, queria também, assim como o secretário fez, dar as boas-vindas, né? Então, CEMADEM, a Regina Célia e José Antônio, Formigas de Imbaúba, Rafael Ribeiro e Maria Fernanda, IFSP, Rafael Alves Carazati, Celimp, Caroline Faceto e Bianca Diniz. Eu acho que não é mais Celimp, se eu não me engano, agora vai ser uma coordenadoria, mas a gente
Corrige, SMSU Defesa Civil, o Ailton e o Edson Bispo, SMSU Rogério de Jesus e o Marcos Luiz, e as novas representações, por Smul, Guilherme Seri e Ricardo Nagliatti, CIURB, Rafael Alexandre, SMRI, a Luísa De Brás e o Lucas Roberto, SEAB, Vanessa Padiá, Secretaria de Justiça, Leila de Souza e Rafaela Marques, Secretaria do Verde, a Débora Diogo, CREA, Eusébio Belli e Maria Rita, e CEMIL, Marina Balestro e André Schatz. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso comitê. Então, a Lei quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer a presença. A gente estou muito animado com esse grupo novo. É um pessoal muito, muito bom. A gente tem uma interlocução muito positiva com todas essas entidades e essas pessoas que estão participando desse projeto com a gente. E ansioso aí para a gente poder definir nossas pautas novas e aí essas investigações que a gente está desenvolvendo. Parabéns para todos, sejam muito bem-vindos e até maio, né? Até dia 25, acho, de maio. Todos e todas. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Gente, obrigada.